A Ruth é uma das pessoas que escreve para o Simpliflow, para a minha plataforma, e vou-vos fazer assim uma breve apresentação da nossa Ruth, porque ela é especialista em desenvolvimento espiritual, é mestre de Reiki, é professora de meditação, aliás está a dar neste momento um curso de meditação online para as pessoas que se inscreveram, é facilitadora de cura reconectiva, é instrutora de yoga, é palestrante, organiza retiros, que eu já fiz muitos, graças a Deus. E tem 3 livros. O primeiro, Liberta-te de pensamentos tóxicos. O segundo, Simplifica a tua vida. E o terceiro, O poder da meditação. Portanto, está feita aqui a apresentação da minha Ruth, que para mim é uma irmã. Eu estou sempre a dizer isto, mas é verdade, é uma irmã. E hoje vamos falar sobre a verdadeira espiritualidade, certo? Certo? Certo, Finalmente consigo estar aqui para isso. é verdade. Olha, vamos começar por aí. O que é isto da verdadeira espiritualidade? Porque há pessoas que ficam um bocadinho baralhadas e um pouco confusas, até por sentirem afinidade com coisas muito diferentes. Por exemplo, fazerem meditação, mas ao mesmo tempo serem católicas. E às vezes não se sentem muito confortáveis porque eu acho que não têm bem claro dentro delas o que é a verdadeira espiritualidade. Sim, olha, por acaso já me aconteceu uma pessoa extremamente religiosa ter-me feito precisamente essa partilha, que achava que a parte da meditação estaria a entrar em conflito com as orações, Uhum. com os rezos, e quase como se uma coisa, invalidasse a outra. E a verdade é que a espiritualidade não tem necessariamente a ver com uma religião, não é? Uhum. Eu acredito que, na verdade, nós somos todos seres espirituais a viver num corpo físico. Quer tenhamos essa consciência ou não, nós todos somos seres espirituais a viver num corpo físico. E nada Certo. tem a ver com. Olha, sabes que eu li num livro, não me lembro agora qual foi, uma frase que me fez muito sentido, que era: quando nós rezamos, nós estamos a falar para Deus. Quando nós meditamos, permitimos que Deus fale para nós. Ai, que E frase tão essa frase bonita! Mas faz é sentido. muito bonita, sim. Faz muito sentido. Não é a mesma frase minha, não consigo citar a pessoa que o fez, onde eu li isso, mas ficou-me realmente gravado. Porque é realmente o momento em que nós nos disponibilizamos para estar, e respondendo aqui à pergunta do que é a espiritualidade, para mim a espiritualidade não nos diz como vestir, quais são os cargos, que tipo de alimentação é que tu deves fazer. Não, para mim, a espiritualidade nada tem a ver com isso, porque para mim isso é fechar e dizer que há pessoas que são divinas e espirituais e dizer que outras pessoas não são divinas. E a É verdade. espiritualidade eu vejo, não é? Vejo como, na verdade, o encarar que todos nós somos muito mais do que este corpo físico e de que todos nós estamos cá exatamente com o mesmo tipo de perguntas, com o mesmo tipo de necessidades. Quem sou eu? O que eu faço aqui? De que forma é que eu me cumpro? Uhum. E claro que a religião também depois passa esse tipo de informações, mas é de forma diferente. Ou seja, os religiosos não deixam de ser seres espirituais e as pessoas que não se identificam com nenhuma religião ao certo são também espirituais, porque conseguem compreender que elas não estão cá única e exclusivamente para dar um exemplo, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não é? Nós estamos cá, na verdade, para nos trabalharmos. Isso é aquilo que eu acredito, para nos descobrirmos. Olha, mas então nesse caso a espiritualidade é a descoberta de um propósito, de uma missão, é no fundo um dar um sentido à vida. A espiritualidade, no seu sentido mais amplo, é tu dares um sentido à vida, é isso? Eu acredito que sim, que a espiritualidade é nós darmos um sentido à nossa vida e percebermos que, pois há aqui outra, para mim, algo muito importante, dar um sentido à nossa vida e não só percebermos que nós não somos separados de ninguém. Ou Uhum. seja, eu dou um sentido à minha vida, mas eu preocupo-me e tenho responsabilidade sobre o que as minhas escolhas trazem também à vida do outro. Eu Ok. acho que a quarentena, por exemplo, trouxe-nos obrigatoriamente essa visão muito direta, que é aquilo que eu escolher fazer, não é? Diariamente tem um impacto no outro. Se eu me protejo, eu tenho um impacto no outro. Se eu não me protejo, terei um impacto no outro.
E para mim a espiritualidade fala muito disto, que é, sim, nós estamos cá para nos cumprirmos, para percebermos o que é que fazemos aqui, Uhum. e seja qual for a escolha, seja qual for a escolha, eu gosto também de ressaltar isto, que é, seja a pessoa vegetariana, não seja a pessoa vegetariana, pratique yoga ou meditação ou não pratique yoga ou meditação, a pessoa está cá para se cumprir a partir do que realmente lhe dá prazer, da sua verdade, daquilo que lhe faz sentido. Não esquecendo de todo que ela é uma centelha. Olha, eu vejo isto desta forma: nós somos todos estrelas no mesmo céu, espelhamos-nos uns aos outros. E, portanto, o que tu fazes, Fátima, o teu brilho emana para mim, como emana para as pessoas que te seguem, e falas aprender. Então, é esta consciência de que o que tu fazes, por Tem exemplo, estes influência no diretos que tu fazes, tem importância diretamente no outro. E ser espiritual é também ter essa consciência. Mas eu nem sequer sei se faz sentido nós dizermos ser espiritual quando, na verdade, nós somos um espírito a viver num corpo físico. Mas claro que isto é a minha crença. Não tem que ser a das Olha, outras pessoas. outra coisa que eu gostava que tu também falasses, Ruth, porque muitos dos teus livros, quando os leio, os artigos que tu escreves, enfim, quem te quiser acompanhar, além de acompanhar no Simply Flow, pode sempre ir ao teu site, uma dieta espiritual, e eu acho muita piada, dieta espiritual. As pessoas estão habituadas a falar em dietas como uma forma de controle do peso, e aqui tem a ver com o alimento do nosso espírito. Mas uma das coisas que para mim ressalta muito desta ideia de espiritualidade que tu gostas de passar é a ideia de que a espiritualidade é um amor incondicional, uma aceitação total do outro, sem crítica e julgamento, que deve ser das coisas mais difíceis para qualquer ser humano, todos. Certo. Eu, por acaso, escrevi para o Simply Flow, né, para o teu site, a tua plataforma, sobre isso, porque eu acredito, Fátima, que nós vivemos num mundo de caixas. E esse mundo de caixas também existe nas pessoas ditas espirituais, portanto, nas pessoas que se dedicaram, por exemplo, a este mundo e a ajudar o outro, mas há caixas em todas as áreas, e uma das coisas que eu falei é quase como se tu tivesses que preencher requisitos para seres validado, para seres aceite e para seres considerado suficiente. Ok. E mesmo no meio espiritual, e isto realmente é um grande desafio, mesmo no meio espiritual isto acontece. Porquê? É quase como se as pessoas já tivessem medo, talvez, da palavra espiritualidade, porque Exato. encaram isto como: eu preciso de me vestir de uma determinada maneira, eu preciso de me tornar vegetariano e, portanto, restringir uma vontade que é minha, de Exatamente. não ser vegetariano, não é? Se calhar preciso de praticar yoga, porque se não praticar yoga, já não sou considerado espiritual. E há Já uma não me integro série no de grupo, não crenças. é? Uhum. Exatamente, já não me integro no grupo. E isto é em várias áreas da nossa vida. Eu estou a falar da meditação, estou a falar do yoga, e então há caixas para tudo. E se tu segues esses requisitos, está tudo muito bem e podes te sentir especial. Se não, já não está tudo bem e não és bom o suficiente para estar naquele meio. Eu não acredito nisto, não me faz sentido, porque para mim a verdadeira espiritualidade é quando nós temos consciência que, seja qual for o caminho que o outro segue e que seja totalmente diferente do meu, aquela foi a escolha dele. E essa Exatamente. escolha é a forma dessa pessoa se conhecer, é a forma dessa pessoa evoluir, é a forma dessa pessoa trilhar o seu caminho, que não tem que ser conotado como melhor ou pior como o meu. São pura e simplesmente escolhas. Porque realmente nós aqui vivemos uma infinidade de escolhas, quer dizer, elas Sem são dúvida. muito A vida infinitas. é feita de escolhas. Tu todos os dias escolhes das coisas pequeninas às grandes. Exatamente, então não me faz realmente sentido e é uma das coisas que eu gosto de quebrar quando algumas pessoas chegam até mim e perguntam: eu tenho que ser vegetariano, porque eu sei de pessoas que já foram rejeitadas em aulas de yoga, porque para os professores havia a crença de que, se não fosse vegetariano, eu entendo que o yoga é uma filosofia, portanto não estamos a falar, o yoga é uma filosofia, pronto, mas nós também temos que encarar que o yoga é um conhecimento ancestral que nasceu há 5.000 anos atrás, com Claro. sabedorias incríveis.
mas que nós hoje podemos adaptar à nossa vida contemporânea. E, portanto, há sempre ajustes que se fazem. E eu acredito que, Fátima, nem eu, nem tu, nem as pessoas que nos estão a ouvir, elas não têm que se tornar numa coisa que já são desde o momento em que nasceram, que é Deus. Todos nós somos centelhas divinas, pedacinhos dele, que disse o seguinte: eu preciso de mudar só a ideia conceptual de tudo, o amor incondicional. Como é que alguém tem noção de que o amor incondicional existe se não experienciar o oposto? Então eu acredito que, como diz o livro de Conversas com Deus, que algures no mundo, no cosmos, existia o conhecimento, mas só a nível conceptual, não existia a experiência. E como é que se podia viver, então, isso, experienciar, para depois isso ser transformado em sabedoria? Dividindo Deus em pedaços, centelhas divinas que somos todos nós, experienciando o oposto do que ele não é, para a partir daquilo que não se é, nós descobrirmos aquilo que somos. E realmente, tu só podes saber o que és depois de experienciares aquilo que não és. E é aquilo que eu acredito. Portanto, está sempre tudo certo. As nossas escolhas são sempre divinas e nós vamos ser sempre divinos porque está cá, dentro de nós. Sabes que é muito importante tu falares nesse, ou seja, explicares isto às pessoas, que abraçar um caminho espiritual é, na verdade, uma predisposição para ires cá dentro. É isto, é ires cá dentro, visitares a tua casa, não é? Porque isto é aquilo que te vai acompanhar toda a vida. Tu és a única pessoa que tens como garantia de ter a companhia até o último suspiro, porque nós vamos estar connosco até o último suspiro. Podemos ir, e vai-nos acontecer necessariamente, ir perdendo pessoas na nossa vida, mas nós vamos ter a companhia que temos como garantida até ao fim dos nossos dias. Portanto, todo o tempo que nós investirmos, e eu estou a usar a palavra de propósito, para irmos cá dentro, fazer este autoconhecimento, que na verdade o desenvolvimento pessoal, que tu tanto ensinas, é isso mesmo. E ir buscar também ferramentas que nos permitam perceber melhor que caminhos queremos fazer, respeitando os caminhos dos outros. É uma viagem absolutamente fascinante. Eu gostava que tu falasses um bocadinho desta espiritualidade enquanto fonte de alegria. Porque a espiritualidade não é uma espada sobre a cabeça do género: se eu decidir ir para a esquerda, quando toda a gente acha que é para a direita, vai se enterrar na minha cabeça. Não é isso. A espiritualidade é uma coisa positiva, bonita, alegre, dá-nos luz. Exatamente. Olha, ainda bem que falaste sobre isso, que acho que é tão importante também, não é? Aprofundarmos essa parte. É o regresso a casa, chamado regresso a casa. Exatamente, é isso mesmo. Não é? É o regressarmos a casa, porque eu costumo dizer também, eu vou me inspirando em muitos livros, porque eles são os meus estudos e são os meus cursos também, não é só as formações que eu faço, mas os livros também são. E num dos livros de meditação, ou numa das viagens que eu fiz, dizia: nós somos habitantes de dois mundos. O mundo exterior, aquele que é palpável e que eu vejo, não é, aos meus olhos, mas nós somos também habitantes do mundo interior, aquele que ninguém pode habitar por mim, porque eu sou a única habitante dele. E a espiritualidade, o conceito de espiritualidade é esta beleza de eu me predispor e disponibilizar para conhecer o meu mundo interno da mesma maneira que eu me disponibilizo, que é o chamar dizer: volta aos teus sentidos para dentro, vê para dentro, ouve para dentro e sente o que está dentro. E é tão interessante, Fátima, que muitas vezes quando isto é dito às pessoas de aprenda a escutar-te, aprenda a ir buscar as respostas dentro de ti, as pessoas dizem: mas como é que se faz isso? Como é que isso se faz? Exatamente. Olha, e quando as pessoas te perguntam, Como é... respondes? É que eu adoro essa pergunta, sou honesta. Eu adoro essa pergunta porque eu costumo dizer o seguinte: como é que, por exemplo, Fátima, tu chegas ao teu carro Sim. e a determinada altura estás a abrir e de repente dizes: olha, eu afinal não pus a máquina da roupa a lavar, portanto eu tenho que voltar atrás. Há uma voz que fala contigo e que diz isto. Essa mesma voz que está em constante aqui por dentro de nós e que nos diz: olha, falta de cumprir esta tarefa. Nós temos vários tipos de inteligência. Nós temos a inteligência que é intelectual, mas nós também temos uma inteligência que é muito além disso,
que é emocional, mas vai para além do emocional. E Uhum. essa inteligência só se pode expressar quando nós nos silenciamos. E a verdade é, da mesma maneira que eu pergunto a um melhor amigo, que eu te pergunto a ti, Fátima, o que é que eu faço? Em vez de eu perguntar isto para o exterior, eu disponibilizar-me a sentar, silenciar e perguntar para mim, o que é que eu faço? E a esta resposta, Fátima, eu junto também a resposta à pergunta que tu me fizeste, que é porque a espiritualidade traz-nos uma sensação de nos sentirmos vivos e de sentirmos uma grande alegria, e isto não tem nada a ver com uma alegria que está dependente das coisas. Porque Não, nós, sim, diz. Diz que eu depois já acrescento. Diz. Desculpa, não, porque interrompi. nós temos muito esta necessidade e é muito inconsciente até de estarmos voltados lá para fora. Ou seja, como é que eu me satisfaço? E que não que isso tenha alguma coisa de errado, não é? Porque não há nada de errado em eu me satisfazer ao nível da matéria aqui. Porque também, olha, já agora, muito importante, só há uma forma de nós sermos espirituais também. É compreendermos que nós vivemos neste mundo e que precisamos de estar enraizados a ele e ligados a ele. Uhum. Pronto, mas falando dessa parte do prazer, nós ainda temos muita necessidade de nos preenchermos com um parceiro, uma parceira, com o sexo, com a comida, com o álcool, com o que quer que seja, com as compras, porque na verdade há um grande desejo nosso, vivermos saciados. Parece que nós estamos sempre à procura de estar saciados, de estar em prazer. Mas a verdade, a nossa busca é a busca desta nossa verdade, desta nossa divindade. E quando nós nos ligamos a essa divindade, que era aquilo que tu estavas a dizer há pouco, Fátima, quando nós nos ligamos a essa divindade a partir de vir cá dentro, há um preenchimento de nós percebermos que, afinal, nós somos tanto. Afinal, dentro deste corpo existe algo que é tão pleno e ao mesmo tempo que é tão vazio. Mas nós estamos a viver com a necessidade de nos saciarmos. Mas o saciar é as saudades de casa. É aquilo que eu acredito. Nós temos saudades de casa. Sim, e casa é cá dentro. Olha, deixa-me fazer aqui um comentário, na verdade, que tem a ver com algumas coisas que eu tenho estado aqui a ler, assim, rapidamente. Ok. São muitos comentários, mas depois tu vais comentar aquilo que eu vou comentar a partir do que eu estou a ler, porque noto nos comentários das pessoas que algumas não sabem como é que isto se faz e, portanto, dizem, mas como é que isto se faz? Fecho os olhos e não vejo nada. Já li um comentário desse. Eu fecho os olhos e não vejo nada, e não escuto nada. E se calhar o desafio é começar a experimentar. É preciso experimentar. É preciso experimentar. Na verdade, só há dificuldade em nós nos conectarmos connosco quando nós não nos treinamos a fazer. Ou seja, quando é uma coisa desconhecida. E, portanto, a primeira vez que eu procuro um bocadinho de silêncio para me escutar, para perceber o que é que eu estou a sentir, para me conectar a mim, se calhar lá vem o pensamento de, olha, não pus a máquina a lavar, esqueci-me de tirar o jantar dos miúdos, não, ok? Mas, aos poucos, nós vamos com a respiração habituando o nosso cérebro a que há momentos de baixar a frequência, ficar mais calminho e conseguirmos começar a ouvir. Às vezes, há pessoas que levam muito tempo a conseguir esta conexão com elas próprias. O único conselho que eu deixo é não desistam. E há pessoas que, por natureza, ligam-se assim. Mas isso, se calhar, é uma raridade. É preciso tirar estímulo à nossa volta para fazermos esta conexão. Ou seja, se eu tiro 10 minutos e me retiro para o meu quarto para me ligar a mim própria, para me escutar um bocadinho, eu não posso levar o telemóvel atrás, a menos que seja para pôr um mantrazinho, ou uma música calma, para me Exato. calma. Caso contrário, não pode ser com o olho aberto ou fechado a ver o WhatsApp que chegou da amiga a dizer que não sei o quê, mais um mail que caiu ali. Não pode haver. Se tiram 10 minutos para vocês, e reparem, disse 10 minutos, treinem também quem está à vossa volta, que aqueles 10 minutos são vossos. Avisem os filhos. Eu antes deste direto avisei toda a gente cá em casa. Não quero barulho, não quero ninguém circular à minha volta. São meia hora e esta meia hora eu estou dedicada às pessoas que estão do lado de lá. E portanto, vocês tirem 10 minutos. Treinem quem está à vossa volta, que naqueles 10 minutos não há interrupções. E vocês não boicotem o processo. Não ponham fontes de estímulo à vossa volta.
para que naqueles 10 minutos, com umas respirações que há na internet, vocês podem ir ao canal do YouTube da Ruth, ela tem lá desde mantras, a pequenas meditações de 5 minutos, 6, começar a acalmar cá dentro, só para vocês terem contacto com uma linguagem diferente, com um sentir diferente. E vão ver que a tal vozinha interior também vos traz as respostas e não se assustem. Quando de repente vier uma resposta a uma coisa que vocês queriam saber, é a vossa voz interior a falar convosco. Escutem-na, deem-lhe importância. É isto ou não, minha irmã? É tudo isso, Fátima, é mesmo tudo isso. Tu já és uma pró, tu já és mestrada. Não é nada, mas são Já vão muitos anos. tiros, não é? Pois, E a praticar sim. e a amar, porque o que eu gostava, Ruth, que tu também explicasses às pessoas, é que lhes explicasses que a espiritualidade é das melhores ferramentas que nós podemos ter e está dependente só de nós, não custa dinheiro, está cá dentro, é a borla. Está à nossa disposição. Está mesmo à nossa disposição. E sabes, Fátima, ainda com a pergunta que tu fizeste, que é aquela que as pessoas costumam fazer e do como é que isso se faz, eu até acho curioso, não é? Ensinaram-nos tanto a viver para fora, que quando é para nós virmos cá dentro, nós dizemos como é que isso se faz. E é tão interessante. Como é que nós não sabemos estar com a tal pessoa que é aquela que vai estar de certeza, desde o início até ao final das vidas, sempre connosco? Somos nós. Como é que nós não sabemos estar com essa pessoa? Sabes? E a verdade é, se calhar há muitas expectativas neste processo de estar comigo. Eu fecho os olhos e não vejo nada. Eu não preciso de ver nada. Eu vou à escuridão quando eu fecho os olhos. É normal, está escuro quando eu fecho os olhos. Uhum. Mas não há uma pausa a nível do pensamento. Muito pelo contrário. Nós temos uma fluidez de pensamentos quando nos sentamos para fechar os olhos, que é uma coisa incrível. Às vezes o difícil até é lidar com isso. E eu acho que o susto muitas vezes nas pessoas está aí. Lidar com tudo o que acontece dentro delas, sem escape, sem o tal telemóvel, não é? Sem a televisão, sem haver alguém a dizer-me o que quer fazer. Porque não há ninguém a dizer-nos o que quer fazer. E a espiritualidade, Fátima, é realmente a grande ferramenta que tu dizes. Porquê? Porque é nós pegarmos no poder que é nosso, das nossas vidas, e assumirmos a responsabilidade que a forma como a queremos viver só depende de nós. E por isso é que a espiritualidade é uma grande ferramenta. Porque tu paras de dar o teu poder pessoal ao outro. Nós Exatamente. fazemos isto muito bem. Damos ao outro o nosso poder pessoal, o poder de decidir por nós, o poder de responder por nós, o poder de pensar por nós. E a partir do momento em que nós dizemos, não, chega, esta é a minha vida, só Exatamente. eu posso sentir, não é? O que é que me preenche, o que é que me faz sentido, para onde é que eu quero ir? E tu sabes, Fátima, quando nós depois nos ligamos tão profundamente a esta voz divina, às vezes pode haver milhares de pessoas a dizer-te, não vais por aí que não vai correr bem, mas tu vais e corre bem. Porque houve uma voz que tu ouviste e que tu tiveste a certeza que estava certa, era a tua voz divina. E essa não duvida de nada. Olha, um exemplo da espiritualidade para as pessoas terem noção. Quando tiverem que tomar uma decisão qualquer na vida, que é uma decisão muito importante, imaginem, têm que tomar uma decisão se querem aceitar ou não um determinado trabalho, ou se imaginem que não estão felizes na empresa onde estão e recebem um convite, mas aquilo não vos parece assim tão seguro, embora o vosso coração, por um lado, tenha vontade de experimentar. Enfim, quando têm que tomar uma decisão que é muito importante, um conselho. Retirem-se os tais 10 minutos. Conversem convosco. Deem a possibilidade de se escutar. E depois a resposta que vier, sigam-na. Não, desculpem a expressão, mas é mesmo isto que eu quero dizer. Não emprenhem pelos ouvidos. Porque se vocês, perante uma decisão, vão falar com a mãe, se calhar o pai, vai-vos dizer aquilo que é fruto dos medos deles. E sempre com o objetivo de vos proteger, é por amor. Vão falar com o marido ou com a mulher, ele vai-vos transmitir aquilo que é fruto da experiência deles e dos medos deles. E mais uma vez, pode não ser o melhor para vocês. E vão falar com a melhor amiga e a melhor amiga, se calhar diz, ai não aceites isso, porque fruto da experiência dela, não é a vossa. No final, tem a cabeça deste tamanho que tem que abrir se não sai do plano, não é? Deste tamanho, porque um disse para a direita, o outro para a esquerda, o outro para cima e o outro para baixo. E vocês vão ter a sensação que vão colapsar.
não falem com ninguém. Escutem-se. Eu, todas as Então, decisões mais importantes da minha vida, consultei a mim própria. E não deixei que ninguém viesse opinar. Depois comunicava a minha decisão. É diferente de ir lá pedir batatinhas. exatamente. Não é? Não, Fátima, é que há uma questão, e nisso tu estás a dizer que é tão importante, que é a nossa necessidade de validação. Uhum. Esta necessidade de validação é muitas vezes traiçoeira, porque nós acabamos por reprimir, e eu acredito tanto nisto, a espiritualidade fala-nos de ser livres na nossa escolha do coração. Atenção, eu quando digo livre, não é eu fazer aquilo que quero e bem me apetecer e não pensar sobre o impacto que isso tem com o Claro. outro. Não. Eu falo de uma liberdade de ser, falo de uma liberdade de ouvir este chamamento, esse desejo, essas paixões e respeitar. Olha, eu por acaso tenho aqui um dos certos que eu tenho do livro Poder da Meditação que fala mesmo sobre isso, que diz: Uhum. Diz. estamos sempre a reprimir-nos com medo que os outros olhem, com medo que os outros julguem, com medo que os outros não validem. E por entre os medos e limitações, a nossa autenticidade vai se perdendo, a luz da nossa alma vai se apagando, a verdade do nosso ser vai se encolhendo. Ser livre é dar com coragem voz ao nosso peito, é dar espaço para vibrar, falar, gritar, dançar, sentir, ser. E isto Isso para mim tem página resume. do livro? Isto está na 154. O livro é este, E isto. pessoal. Eu tenho aqui os 3 livros, porque assim depois as pessoas Pois é, perguntam e eu bem trouxe posto. para ver. Ok, diz. E isto para mim resume muito o que é a espiritualidade e este regresso a casa que nós falávamos há pouco, que é, não é, eu não falo de arrogância, de eu não preciso de ninguém para nada, eu não preciso que Não, ninguém me não, não diga é nada, nada eu disso. sei tudo. Não é Não é nada disso. nada disto. Todos dos outros, e muito. É, e é perceber que a pessoa que se diz espiritual não é mais certa do que o outro. Nem tem que se, tão pouco. Há pessoas que são espirituais e não sabem, já vêm com o curso todo feito. Uhum. Elas respeitam-se, elas vivem a vida de acordo com os seus valores, com o seu sentir, e elas conseguem ser tão imparciais e respeitar os outros. E não é necessário uma pessoa andar a fazer yoga ou meditação para isso, porque Claro. nós todos temos as nossas escolhas, são todas certas. Mas realmente isto para mim explica o que é isto da espiritualidade e dizer que também, Fátima, criar aqui umas crenças que eu acho que é muito importante. Eu acho que as pessoas também acreditam que quando falamos em espiritualidade, meditação, que nós, pura e simplesmente, tornamos-nos umas pessoas em que não se passa nada. Estamos sempre zenos, não se passa nada connosco, não há desafios, ninguém se chateia. Mentira! Mentira! Mentira. Temos É, crise é, como toda a gente. exatamente. Mas Olha, por estamos exemplo, eu com agora vi aqui tanta. exatamente, eu vi agora aqui um comentário que era exatamente o oposto daquilo que eu estava a dizer, que é o vegetariano é uma parvoíce. Isto é aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é cada pessoa é livre de fazer o que lhe faz sentido e seguir a sua verdade, mas nós temos esta tendência de conotar que é errado e que é mau e que é parvo e que é... E esta é uma separação que é o julgamento que a espiritualidade nos pede para não fazer, que é a vida é feita de escolhas e todas elas estão certas porque elas estão de acordo com a minha verdade. Não há uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta. Absolutamente. Eu concordo contigo e já agora deixa-me dar aqui uma achega em relação a esse comentário que alguém me pôs a dizer que o vegetarianismo era uma parvoíce. Olhar para as escolhas do outro quando são diferentes das nossas e dizer que é uma parvoíce, ou outra pessoa é burra, ou outra pessoa não tem capacidade, mostra que nós temos um caminho muito grande ainda para fazer. Porque não há respeito pelo outro sempre que o outro escolhe diferente de nós. Então, em vez de olhar para a escolha do outro, porque foi diferente da minha, ele é burro, é estúpido ou aquilo não faz sentido, vamos olhar para o outro e aceitar a escolha dele e aceitar o caminho dele. Ponto final. Não temos que criticar só porque é diferente de nós, mas onde é que Deus disse, quando nos pôs na Terra,
que nós venhamos com um manual, nós, eu, individualmente, tu e as outras pessoas, em que eu sou mais perfeita que os outros. Não sou Exatamente. igual. Deus fez-nos iguais. Temos todos perfeições e imperfeições. E somos todos filhos de Deus. Quem escolhe pela direita, quem escolhe pela esquerda, quem escolhe o vegetarianismo, quem escolhe só comer carne, quem escolhe apanhar só ar, somos todos só pessoas. Pessoal, vimos Exatamente. E todos no chega mesmo dessa. sítio e vamos todos para o É, mesmo sítio. Não tenham ilusões. exatamente. Ninguém é mais que E há muito ninguém. esta. E há muito essa crença, sabes? Esta separação de quem é que está certo e que está errado. Não há certo nem errado. O que está certo é nós fazermos o que nos faz sentido. Ponto. Mas agora estas guerrilhas, sabes? Há muitas guerrilhas entre o vegano, o vegetariano, o não vegetariano e depois entram ali em guerras. E realmente a verdade é: o que é certo? Eu acho Olha, que também os seus. uma senhora acaba de dizer, por exemplo, eu não sou vegetariana, eu como de tudo, carne, tudo. Portanto, estou à vontade para falar. Uma senhora acaba de colocar um comentário a dizer que tornou-se vegetariana e graças a isso melhorou muito de uma doença que tinha. Portanto, nós temos que aceitar as pessoas nas suas escolhas e nas suas vivências. Tu própria fizeste grandes mudanças na tua alimentação que te melhoraram muito uma situação que tinhas de falta de saúde. Portanto, deixemos que cada um escolha o seu caminho, mas respeitemos os outros, independentemente de que caminho é esse. E olha, Fátima, eu até vou aproveitar que tu estás a falar sobre isso, porque eu gosto muito de ser honesta e acredito de verdade que quando nós quebramos com crenças, e deixamos de achar que as tuas escolhas te tornam menos divino, e até são temas controversos dentro da minha área, atenção, porque era aquilo que eu estava a dizer, nós vivemos dentro de caixas e até nesta área do professor de yoga, do professor de meditação, e eu realmente fiz uma grande mudança ao nível da alimentação há muito tempo atrás, mas também há recentemente, pouco tempo atrás, tive que viver ajustes, e nesses ajustes eu comecei a comer mais peixe, ou seja, era uma coisa que eu era muito mais radical com o peixe e com a carne, e a verdade é, eu sou maioritariamente, digamos assim, 98% a minha alimentação é vegetariana, mas a verdade é que eu nos dias de hoje comecei a abrir mais as portas e senti essa necessidade e não me sinto menos divina por isso. Claro. Eu tenho é uma atenção que eu acho que todos nós devemos ter quando falamos em espiritualidade, para mim é disto que se fala, é que eu, quando faço uma escolha, eu devo estar atenta também ao meu planeta, porque eu não Uhum. sou o único habitante desta terra, ou seja, quando eu consumo, eu também devo estar atenta de que, lá está aquilo que eu falava, o que é que impacto é que eu estou a ter no mundo, porque o mundo não é o meu umbigo. E a espiritualidade também nos ensina muito isto, que Este é, respeito, sim não é? senhor, diz-nos respeito, porque é o chamar do Dharma. As pessoas veem o Dharma como cumprir uma missão que é muito delas. Mas o Dharma é cumprir uma missão que está voltada para o bem da nossa existência comum. É Exatamente. a minha missão que me cumpre a mim, mas que ajuda a cumprir o todo. Claro. E é muito importante também não percebermos isto. E eu realmente não tenho qualquer tipo de problemas de falar nisso da alimentação e que as pessoas também comecem realmente a quebrar estas crenças de que nós somos menos divinos porque se come carne ou peixe, nós já somos o que somos. Isso nunca vai acabar. São ideias Isso tão nunca vai feitas. acabar. Eu, aliás, costumo brincar muito contigo e tu muitas vezes riste quando eu digo assim, sabes? Se calhar quando tu falas de espiritualidade, as pessoas acreditam que tu tens um ar normal. A Ruth ri-se muito quando eu digo isto. Eu digo, não tens, como muita gente acha, fala de espiritualidade, tem que ter uma pitinha na testa, arte que levita em cima de uma montanha e tem que ter um ar assim diferente. Não, são tudo ideias feitas. A Ruth é uma pessoa normalíssima com quem vocês se podem cruzar na rua ou num sítio qualquer. Portanto, há muitas ideias também feitas que depois não permitem as pessoas evoluírem. O que eu acho é que, e gostava que desta conversa resultasse isso, uma vontade de olhar para o outro como alguém como eu. Respeitar o outro na sua individualidade e nas suas escolhas. Por favor, por favor, por favor, disse 3 vezes de propósito, crítica e julgamento, abram a porta e mandem já isso lá para fora. Por favor. Crítica e julgamento. Cada vez que vocês criticam ou julgam, desaparece a energia do vosso coração. Mas quando digo desaparece, desaparece mesmo. É esvazia-se. Esvazia-se. Porque estão a desperdiçar energia
numa coisa que não, nem vos leva à vossa evolução, nem leva à evolução do outro. É só uma coisa de má onda e má vibração, que não interessa a ninguém. Pronto. Portanto, gostava que resultasse desta conversa, e vou-te pedir uma mensagem final, porque já passámos do tempo, mas que resultasse desta conversa esta disponibilidade para o outro. Esta disponibilidade de estender a mão mais do que criticar. Minha irmã. Olha, Fátima, eu acredito muito e então fecho com esta mensagem que aquilo que nós somos para o outro é nada mais, nada menos do que um reflexo do que aquilo que nós somos para nós. Ui! E quando eu Esta hora é, pode ser. acredito mesmo nisso e é com isso que eu quero fechar realmente essa mensagem, é que, como eu dizia há pouco, nós somos estrelas a habitar o mesmo céu e, portanto, o outro reflete-me. E se eu me viro para julgar alguém, isso diz muito daquilo que eu sou para comigo. Significa que eu não me aceito, significa que eu me rejeito, significa que provavelmente eu estou-me sempre a auto-sabotar e a criticar. Então, se as pessoas querem sentir mais amor, há primeiro que saber, primeiro que tudo, trazer esse amor e sentir esse amor vindo de dentro, sentindo que realmente nós somos seres divinos a viver uma experiência na matéria e se nós nos amarmos, nós vamos refletir isso lá para fora. Boa, minha irmã. Então já sabem, fica aqui o convite. Encontram muito facilmente publicações da Ruth Caldeira, mesmo que ponham no Google, vão encontrar muito facilmente. Ela tem canal do YouTube com as suas meditações que vocês podem ouvir. Há uma para cada dia, pequeninas, para quem quiser começar a habituar-se. Uma dieta espiritual, chama-se Uma Dieta Espiritual, uma das páginas da Ruth, e que também encontram facilmente se pesquisarem na internet. Portanto, há muita informação, porque ela, além de ter muitos livros escritos, é realmente uma pessoa que faz muitos retiros pelo país e, portanto, tem um nome muito respeitado nesta área espiritual. É uma das mulheres que costuma estar presente no Wanderlust. Portanto, isto também, para quem está dentro destas temáticas, já sabe o que é. Minha irmã, vou-te dispensar só para me despedir das pessoas, mas vou-te libertar. Está bem? Olha, é Gratidão, até um destes dias, quando nós nos pudermos abraçar, porque eu estar contigo e não abraçar não vai dar. que seja para breve. Exato. Vamos esperar que tenhamos ordem para nos abraçar e nessa altura marcamos o encontro, está bem? Um beijo enorme, minha irmã, e Um muito abraço, obrigada. obrigada pelo convite. Uma boa noite a Obrigada. todos. Obrigada.